uba, uba, e. Uba, 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 e. Tchagaragara. 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 Oi, professora, tudo bom? Então, hoje a gente tá aqui para apresentar o seu trabalho lindo, maravilhoso de redação. E que é basicamente uma resenha do livro Por um Fio. Tá bom, só tá sem voz. Daí... A gente leu cada uma parte e vamos falar sobre nossas opiniões, livros e etc de cada capítulo pra vocês saberem um pouquinho da introdução. Exatamente. Dessa linda É história. do 1 ao 5. Isso, lembrando que o nosso é do 1 ao 5, daí vocês vão complementar a nossa parte, entendeu? Então trabalhem em equipe, obrigado. E aí? E de nada. Muito bem, obrigado. Capítulo Então tá bom, vamos lá. Vamos começar pelo capítulo 1, que quem ficou responsável pela leitura dele foi a Agatha, né, Agatha? Ah, e só pra deixar claro aqui, o nosso grupo é a Agatha, Letícia, Vitória e Camila e Álvaro. E Álvaro. E aí ela vai começar agora, tá, professora? Ok. Bom, no capítulo 1 é basicamente uma introdução, só que quando a mãe da... É Ala, acho que se fala a mãe da Ala e ela, né? Já estão no campo de concentração da cidade de Ley. Não vou me arriscar, entendeu? Mas Uma na cidade Alemanha. alemã. Isso, na primavera de 1944, em que basicamente ela narra que a mãe dela acordou ela gritando, falando que elas tinham que fugir, porque pelo que eu entendi, tinha basicamente um alarme que avisava, eu acho que quando uma bomba ia estourar, ali onde elas estavam, algo do tipo. Então elas tiveram que sair correndo de lá e meio que pra um abrigo, né, que era antibombas. Então elas também, no quarto onde elas ficavam, tinha uma jovem, acho que um pouco mais nova que a mãe de Ala, que também tinha uma filhinha bem pequena. Só que aí quando a mãe de Ala tentou acordar essa moça, ela disse que pra ela tanto faz ficar viva tanto quanto morta, ela não se importava mais com nada. É porque é cansativo também, né? Sim. Imagina. Então ela não quis fugir junto com ela e com a mãe dela, e aí Acabou quando morrendo. quando elas chegaram nesse abrigo antibomba, elas escutaram tipo uma explosão muito grande, e quando elas viraram, tinha atingido bem o quarto onde elas ficavam com essa jovem, com essa criancinha. Ou É seja, tipo elas saíram, tipo, bem na hora, né? Sim, aí ela até diz que foi, tipo, uma das primeiras vezes que ela, assim, tipo, que Deus estava conduzindo a vida dela. Um tava livramento. levando, um livramento. Se você tá se sentindo meio deslocada, tipo a primeira vez, o primeiro take das Crônicas de Nárnia, que daí eles estão fugindo da Segunda Guerra. Mas é real, gente. É igual o primeiro take das Crônicas de Nárnia. Então, se vocês estão se sentindo deslocados, vão lá assistir o comecinho do filme, que daí vocês vão entender o que a gente tá falando. E agora é a Letícia, que vai falar do capítulo... 2. Isso mesmo. Bom, o capítulo 2 ele se passa na Ucrânia. Opa! Na Ucrânia Oriental, anos antes da Segunda Guerra Mundial. Bom, nesse capítulo basicamente conta um pouquinho da mãe e do pai dela. Bom, o nome do pai dela, não sei pronunciar, mas eu vou tentar ler o que tá escrito aqui, que é Nikolai, e a mãe dela se chama Dúzia. Basicamente, esse capítulo vai contar um pouquinho como que eles cresceram e tudo mais. Eles se conhecem num colégio, e aí ele tá vendo meio que a lista lá de alunos, e ele percebe que tem uma moça, que é a Dúzia, que tem o mesmo sobrenome que ele. Eu não vou arriscar, né? Dúzia. Eu não vou arriscar falar o sobrenome. A brasileira usa o nome deles. Vai. Calma aí. Scherserbeck. É isso aí, gente. Não sei falar. É isso aí. Meneghel. Xuxa Meneghel. Meneghel. Bom, ele acaba percebendo que, na verdade, eles não são parentes. E aí ele olha basicamente pra ela e fala: olha, um dia, boneca, você será minha. E aí, é isso. Um pouco possessiva, achei. Só um também. pouquinho. Um dia você será Meio minha. problemático, talvez. Bom, nessa época ele tinha 17 anos e ela tinha 14. Bom, conforme o tempo vai passando, ele descobre que ela vem de uma família que, tipo, morava na fazenda e tudo mais, era um pouco mais simples. Eles vão se apaixonando conforme o tempo, e aí quando um tempo um pouco mais pra frente, as famílias começam a passar por um pouco de dificuldade. E lá, eles acabam recebendo, tipo, meio que sofrimentos, e eles passam pra família, tanto a Dúzia, tanto o Nicolai. E aí... Nicolai. Isso, Esse Nicolai. é bonito. Eu acho que é Nicolai. Melhor Bom, que Dúzia. professora, se não for, senhora, por favor, me corrija, tá? Corrige nós. Chorei. Bom, eles se apaixonam, assim, meio que profundamente. Conforme vai passando o tempo, tem um dia... Que assim, eu vou ser bem breve. O Nicolai tava carregando a Dúzia no colo. E aí, tipo, meio que o tio... Sabe quando a gente tá apontando e aparece sempre alguém na hora? Então... o tio... Experiência própria, Letícia. O tio dele apareceu na esquina e ele simplesmente acabou jogando ela no chão, porque
não é permitido ter esse tipo de relação. Enfim, eles se apaixonam profundamente. E no final a família aceita, né? É isso, Então- a família, tipo, gosta dos dois, enfim, e eles acabam ficando juntos. É isso. Tá, então, professor, agora eu vou falar do capítulo 3 e eu vou dar bem uma resumida nele mesmo, mas é porque não tem muito o que falar sobre ele. Então, tipo assim, no capítulo 3 fala sobre as experiências dela com a religião. Então, já fala que quando ela nasceu, ela foi batizada e como na época era proibido isso, então eles tiveram que arrumar um padre lá e até o padre meio que fez um sacrifício pela menina porque, tipo assim, se achassem ele poderia, enfim, ser executado e tudo mais. E aí também fala de uma outra situação que ela estava no metrô. E aí lá no metrô elas encontraram uma cigana e aí a protagonista, ela era jovem, assim, sabe, pequenininha. E ela começou a brincar com essa cigana, exatamente. Ela começou a brincar com essa cigana. Daí quando ela foi embora, daí ela começou a chorar. E a mãe pensou que era tipo, a cigana jogou um feitiço nela. Tanto é que elas tiveram que ir depois na casa de uma vovó encantadora que tem em cada cidade. E essa vovó encantadora meio que supostamente desfez o feitiço que a cigana tinha colocado nela. Mas, né, isso é supostamente. Agora, quem vai falar... É o feitiço. Feitiço da feiticeira. Desfez o feitiço. Agora quem vai falar um pouquinho mais é a Camila sobre o Eu capítulo vou falar 4 sobre o dela. capítulo 4, só que eu não sei falar. É Babushka, Natasha, que é a mãe do pai da... Qual que é o nome dela? Da menininha? Ala. Da Ala. Isso, é tipo... abuela no espanhol, sabe? É tipo vovó. Isso, e ela tinha uma tia que ela chamava Baba Marina, que ela já era bem velha, sabe aquelas tias que são todas amigas velhas, e ela vivia de avental, e um avental, tipo, todo sujo, porque eles não tinham panos umedecidos, então eles secavam tudo, a cara, o rosto, tudo. Aí ela contou uma vez da vez que ela tinha... Quase foi morta porque ela estava perto de um moinho, porque lá eram muitos frios e tudo mais, e nesse moinho tinham algas que meio que esquentavam, pelo que eu entendi. Bom dia. Pelo que entendi, gente. Aí ela foi lá e ela tava na cesta, e quando ela foi ver, ela não estava mais. O rio, acho que chama Rio Tourettes, levou ela... Tourettes, gente. E o Tourette. Aí foi lá e levou ela. E ela ficou desesperada e tal. Só que por causa desse moinho ele conseguiu meio que embarcar ela assim, dela não ir contra a correnteza e morrer. Então ela falou que graças a esse moinho hoje ela está viva. E depois ela também conta a história de que a mãe dela, a mãe da Ala, ela teve a sua reputação muito, muito criticada e muito horrível na comunidade lá da aldeia dela, porque ela era uma química, só que teve o tempo de colheitas e tudo mais, aquele tempo de primícias, que eles colocavam dentro de um buraco enorme atrás da casa deles, que colocavam tomates, cúrcuma, cenoura, batata, secavam a cenoura para elas não apodrecerem, só que tinha que colocar um sal para conservar, para durar mais tempo. Só que ela não pegou a dica da Baba Marina e acabou colocando sal demais. E acabou que ela... Pareceu. E ficou muito salgada e não dava pra comer. E acabou que ela teve que jogar quase o balde inteiro de fora, de o que duraria a colheita inteira. E isso, a Baba Marina fofocou pra aldeia inteira, falando o quão ruim foi a escolha do pai da Ala, de ter escolhido ela como mãe e tudo mais. Mas depois de um tempo... os filhos e pessoas daquela aldeia eram recrutados para trabalhar na indústria alemã e tudo mais, e eles precisavam escrever as cartas pros filhos, pros parentes, e as únicas pessoas que sabiam escrever era a mãe da Ala, então ela ajudava e tudo mais, aí com isso a reputação dela foi voltando, porque, né, ela Quando tinha que fazer um precisava favor, dela, né? quando precisava da gata, ela fazia. Aí ela foi fazendo um favor e tudo mais, e ela até ria disso com a Ala e com o pai dela. E é isso. Tá. E agora a Vitória vai falar um pouquinho do capítulo 5, que é o nosso último também. E ele é bem rapidinho, então eu vou falar bem rápido. Enfim, no capítulo 5 ele fala que o pai dela, né, trabalha numa fábrica. E aí teve um dia que o pai dela acabou dormindo um pouco demais e ele se atrasou. E aí ele ficou com medo de ir pra fábrica. E aí ele pegou e tentou se acidentar, ele caiu de joelho. E aí o coração dele acelerou muito, ele foi para um hospital.
Na verdade, era um médico da época que ele era pouco experiente. Então ele falou que o pai dele tinha tido uma parada cardíaca. Falou pro chefe deles, né? Pro chefe do pai dela. E aí o chefe dela não era tão legal. Então ele chegou e falou assim pra menina: seu pai vai morrer. E ela com medo gritou, falou que não ia morrer e tal. E também ela contou a história de que uma vez ela tava com muita vontade de comer uma cebola doce. E aí... Bom dia sem filtro. Cebola doce, E aí no quintal dela até Delícia. tinha, né? A tal da cebola. Só que na do vizinho sempre é melhor, né? Aí ela Foi no vizinho comer a cebola. Aí ela foi lá pra comer, né? Só que aí o vizinho dela pegou ela no flagra. Eita. E aí puxou uma orelha, depois puxou a outra dela. E aí a mãe dela chegou na hora também. E Criança, né? Criança quer comer cebola doce. ela passou por uma humilhação que ela falou que não se esquece Chocolatinho. até hoje. Que é de que a mãe dela levantou a saia dela, se não me engano foi a saia, e bateu nela. E ela falou que tudo que marcou, tipo assim, de toda a dor que ela sofreu, o que marcou foi a humilhação de ter levantado, né? Que horror. E é isso. Criança mal educada que fica comendo a cebola do... Ai, Brasil. coitada. Brasil. Só uma cebolinha, gente. É isso, professora. Basicamente, os nossos capítulos falam sobre isso e... É uma introdução só. É, só uma introdução, que daí as outras pessoas, como era o trabalho, né? As outras pessoas vão desenvolvendo mais o livro. E daí, essa foi a nossa parte. Espero que você goste e E é isso. É isso. Beijinho. Beijo. Beijo, Tchau, pro- tchau, pro